visão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As lentes convergentes são objetos fabricados com pedaços sólidos de vidro, formando superfícies curvas e circulares. Dessa forma, quando os raios de luz chegam até a lente, eles podem convergir, por isso chamamos de lente convergente. Antes de tudo começar, é necessário entender o que é algo convergente. Convergente é um adjetivo atribuído a tudo que segue ou se direciona para o mesmo lugar. A palavra vem do verbo convergir, que significa encaminhar-se para o mesmo ponto comum, ou seja, os pontos concorrem, afluem e convergem para o mesmo local, como mostra a imagem. As lentes de superfícies convexas foram desenvolvidas no século XIV. Antes da invenção do telescópio, essas lentes eram usadas quase que exclusivamente para a correção da visão que tinha hipermetropia. Sou a Lígia e agora eu vou explicar um pouco sobre a formação das imagens nas lentes convergentes. As lentes esféricas possuem alguns elementos, e eles são o centro óptico. As chamadas lentes delgadas apresentam uma espessura muito inferior ao tamanho de suas faces. Isso faz com que os vértices das faces dessas lentes quase ocupem o mesmo ponto, o qual é definido como centro óptico da lente. Foco, um ponto onde a luz é focalizada. O ponto antiprincipal é ponto que corresponde ao dobro do foco em distância do centro óptico. O eixo principal, linha que contém o ponto antiprincipal, o foco e o centro óptico de uma lente. De acordo com as propriedades das lentes esféricas, as convergentes formam 5 tipos distintos de imagens. Um exemplo deles é esse que está mostrando na tela. Quando um objeto, que é o que está representado em azul, é posicionado antes do ponto antiprincipal, a lente forma uma imagem, que é o que está representado em vermelho, real, invertida e menor, que é o objeto. Eu vou falar sobre as lentes convergentes e sua aplicação no dia a dia. Ela está presente no olho humano, como o cristalino, que é uma lente biconvexa, ou seja, tem dois lados convexos, e também na lupa, que também é uma lente biconvexa. Ela funciona pegando os raios paralelos do Sol e fazendo-os convergir para um único ponto. Eles vão em direção ao único ponto. E assim funciona no olho, onde a luz chega no olho, vai até o cristalino, e a partir do cristalino eles vão convergir para um único ponto, e a partir daquele ponto forma a imagem invertida. E também na lupa funciona da mesma maneira. Os raios do Sol batem na lupa e começa a convergir para um único ponto. Por isso que em desenhos, quando algum personagem coloca a lupa de frente para o Sol, os raios que chegam paralelos batem na lupa e vão para um único local, fazendo com que queime o material que tem na frente. No caso dos desenhos, são folhas ou algo do tipo. Isso realmente acontece. Agora eu vou fazer a resolução de 2 exercícios, um da Mackenzie e outro da Universidade Federal de Santa Catarina. A lupa é um instrumento óptico conhecido popularmente por lente de aumento, mas também denominada microscópio simples. Ela consiste de uma lente de pequena distância focal, e para ser utilizada como seu fim específico, o objeto a ser observado por meio dela deverá ser colocado sobre o eixo principal, entre o seu e o seu. As lacunas são preenchidas corretamente quando se utilizam, na ordem de leitura, as informações: A. Convergente, centro óptico e foco principal objeto.
B. Convergente, ponto antiprincipal objeto e foco principal objeto. C. Divergente, centro óptico e foco principal objeto. D. Divergente, ponto antiprincipal objeto e foco principal objeto. E. Convergente, ponto antiprincipal imagem e foco principal imagem. Portanto, a gente já pode eliminar a alternativa C e a alternativa D porque são lentes divergentes. E como eu disse, elas ficam entre o foco principal objeto e o centro óptico. E a alternativa que apresenta essas informações é a letra A.